Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvo. Após nosso programa, leitura e pregação da Palavra de Deus. Amém? O Senhor Jesus está voltando, irmãos. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara, irmão. Jesus está voltando. Arrependa-se dos seus pecados, antes que seja tarde. Amém? Eu sou o evangelista Milvo, não prego placa de igreja. Só existe um lugar que o seu nome importa, está escrito. É o livro da vida. Só existe um lugar que importa o meu nome, também está escrito. É o livro da vida. Esse é o livro. Então todos os que têm o nome escrito livro da vida, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Tá bom? Cuidado com quem falar com você, que só a igreja deles que está certa. Cuidado. Porque essas pessoas caminham para a heresia e para a seita. Para ensinamentos contrários à Bíblia. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós. A leitura de hoje está em Lucas, no capítulo 6, versículo 1 em diante. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida agora e pregada, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 6, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, num sábado, era sábado, Jesus passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas. Jesus ia passando e os discípulos foram arrancando espigas. E esfregando-as com as mãos, as comiam. Num sábado, Jesus ia passando, os discípulos com ele, e os discípulos iam arrancando espigas. E esfregando-as com as mãos e comendo essas espigas. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? Então ali estavam também alguns fariseus que ficavam vigiando Jesus para achar ele em algum erro. E falou com Jesus assim, com o Senhor Jesus: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Porque os fariseus até então guardavam o sábado. Era um mandamento, da lei de Moisés. E Jesus, respondendo-lhes, disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Então, olha só, olha o que o Senhor Jesus disse. Então, vocês nunca leram o que fez Davi. Davi teve fome, olha o que ele fez. Jesus estava dizendo: entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição e os comeu. E deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes. Então, por que vocês não podem falar que Davi fez uma coisa errada, mas vêm falar de mim? Vocês sabem o que Davi fez, ninguém nunca fala nada, mas porque os meus discípulos estão comendo espigas, porque estão com fome, vocês vêm falar comigo. E Jesus disse: O Filho do Homem, que é ele, é Senhor até do sábado. Olha aí para você ver. Então, teve uma época, quando Deus fez aliança com Abraão, que ele chamou Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te darei por herança, que ali foram se criando regras, que Deus foi criando algumas regras para o povo, e essas regras vieram a ser consolidadas em Moisés, principalmente em Moisés, onde também tinha ali o sábado, que foi um dos 10 mandamentos. Então, tinha que guardar o sábado. Mas quando o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, veio à terra, ele cumpriu toda a lei. Então, ele não revogou a lei, ele simplesmente cumpriu, porque ninguém conseguia cumprir, mas ele cumpriu a lei toda. E aí, para a igreja que somos nós, ele não cobrou mais que se guardasse o sábado, e não cobrou também que se desse o dízimo. Não é mais obrigatório dar o dízimo. Ah, mas os pastores ainda pedem, as igrejas ainda pedem o dízimo. Pede, verdade. Em tese, seria para as despesas da igreja. Mas os dízimos hoje estão tão gordos, que os pastores andam de carrão, andam de avião de primeira classe, fala que o filho,
de Deus tem que comer o melhor dessa terra, mas ele come sugando a lã das ovelhas, ele não trabalha não, né? Se um pastor trabalha e tem um carrão caro e anda de avião com dinheiro do salário dele que ele trabalha, parabéns. Mas se ele suga a lã das ovelhas, ele é um lobo disfarçado de ovelha. E provavelmente aos seus próprios olhos ele não é ovelha, ele é pastor. Só que na verdade nós temos um único pastor que é o Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus é o nosso pastor verdadeiro. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então nós temos um pastor. Quem é? O Senhor Jesus. Cuidado com o lugar que você está indo, meu irmão. Observa os frutos desse pastor aí. Tá bom? Não estou falando para você sair de lugar nenhum, não. Estou falando que se Deus te mostrar alguma coisa, você procura outro lugar. Amém? Então Jesus disse que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então, se você está numa igreja e tem que dar o dízimo, e o dízimo está no Velho Testamento, eu quero te dar uma notícia boa: você também deve guardar o sábado, porque os dois são da lei do Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem um versículo para a igreja mandando dar dízimo, nenhum. Mas tem um lá que Jesus fala com os escribas e fariseus: vós dais o dízimo do endro, gominho e não sei o que lá, e negligenciais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis fazer essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, sem deixar de fazer aquelas. Você devia fazer tudo. Para os escribas e fariseus, ele não estava falando com a igreja, a não ser que você não prestou atenção nisso. Então não é igreja. E ele nunca aceitou. Quando o jovem rico foi até ele disse: vai, vende tudo o que tem e dê aos pobres. Ele não mandou levar para ele. Está ouvindo? Então olha só essa passagem. Então veja bem, Jesus pôs os discípulos, permitiu aos discípulos colherem espigas num sábado, porque eles estavam com fome. Jesus estava na obra dele, caminhando, pregando a palavra do Pai que o havia enviado, curando enfermo, fazendo o que Deus mandou. E os discípulos comendo. Aí vem os fariseus, né? Os fariseus vão lá e fazem essa, caçando de que acusar a Jesus, vão lá e começam a falar: mas por que eles fazem o que é ilícito, o que não é permitido no sábado? Jesus disse: o Filho do Homem, eu sou o Senhor do sábado, eu que decido o que faço e o que não faz. E o Senhor Jesus é Senhor do sábado, amém? Para a honra e glória do nome dele. Então que nós possamos pegar essa passagem, irmãos, amém? E guardar a nossa vida para ele. O que importa não é o sábado, não é o dízimo. O que importa é você se arrepender dos seus pecados e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o que mais importante existe para nós. Olha só, continuando para você entender o sábado. E aconteceu também outro sábado, que Jesus entrou na sinagoga e estava ensinando. Então Jesus foi na sinagoga no sábado e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Ele tinha uma deficiência na mão, igual a Edir Macedo. O Edir Macedo tem a mãozinha mirrada, a mão dele é assim, não mexe direito não, por causa do pacto que ele fez, né? Quando ele fez o pacto com Satanás, a mão dele ficou assim. Então, e aconteceu que, quando ele entrou, tinha ali um homem que tinha a mão mirrada. Os escribas e fariseus atentavam nele, prestavam atenção nele, se ele ia curar no sábado, para acharem de que o acusar. Então, ao invés de estarem ali no templo, na sinagoga, para poder adorar a Deus, louvar a Deus, não, estava ali vigiando o Senhor Jesus para achar alguma coisa de acusar o Senhor Jesus. Olha que filho do capeta. Mas Jesus, conhecendo bem os pensamentos de cada um dos fariseus e dos escribas, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé aí no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então o homem com a mão aleijada levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Olhou para os escribas e fariseus e falou isso: é lícito fazer o bem hoje no sábado ou não? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E o homem estendeu a mão mirrada. E ele assim o fez. E a mão foi restituída só como a outra, ela foi restaurada. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus.
Eles observam um milagre, uma pessoa aleijada sendo curada, e eles são tão bitolados com tradição, pelo amor de Deus, meu irmão. Por mais bitolado que tem, bitolado com tradição de igreja, é o povo católico, misericórdia. Entendeu? Eles não creem no Senhor Jesus, mas creem na tradição. Talvez nem é crença, talvez é só repetição, doutrinação de gado, e tá lá eles lá, que não raciocinam por mérito próprio, né? Pensamento próprio. Vão pelo que foi ensinado, né? Que vem lá uma igreja de uns 1700 anos, que é católica, ensinando heresia, um monte de coisa errada, e o povo fica nessa tradição. E a Bíblia diz: invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição, igual os escribas e fariseus aqui, ó. Ficaram irados contra o Senhor Jesus porque ele curou. Olha que absurdo. Então, meu irmão, guarde essa palavra. O Senhor Jesus é Senhor do sábado, e Ele mandou nós, a igreja, ganhar almas, até mesmo no sábado, pregar, fazer a obra. Depois do Senhor Jesus para cá, não se exigiu mais o sábado da igreja, amém? E nem o dízimo. Então, que guarde essa palavra no seu coração, que o Senhor Jesus possa entrar no seu coração, e que você se arrependa dos seus pecados, entregue a tua vida ao Senhor Jesus, confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, antes que seja tarde demais. Só Ele o Senhor, só Ele é o Senhor, a Ele o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém? Que Deus abençoe a cada um, a paz do Senhor Jesus, irmãos, seja com cada um de nós, para todos sempre, desde agora e para todos sempre, que essa paz esteja em nós. Guarda essa palavra, meu irmão. Você precisa se arrepender dos teus pecados, entregar a tua vida ao Senhor Jesus e deixar que o Senhor Jesus seja Senhor da sua vida. Não é o dízimo que te salva e não é o sábado que te salva. A Assembleia de Deus diz que o dízimo é que salva. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. A Adventista diz que quem salva é o sábado. Se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Olha, eu acho que eles nem creem no inferno, né? Eles vão ser apagados igual uma borracha. Apaga escrito de lápis no papel. Então presta atenção, querido. Presta atenção. Arrependei-vos. Arrependa-te dos teus pecados. No dia que se chama hoje, no momento que se chama agora. Antes que seja tarde demais. O Senhor Jesus está voltando. A Ele o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Eu vou te ensinar agora como você faz para sair da condenação eterna para a vida eterna na presença do Senhor Jesus. Para o que você estiver fazendo aí, repete comigo. Tá bom? Repete aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e habita em mim. Que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, de Gênesis Apocalipse, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Amém. Foi a melhor atitude que você tomou na sua vida, a melhor decisão foi essa, você e Deus. E agora o Senhor Jesus te abençoe, comande a sua vida, Deus assuma o comando da sua vida, o Espírito Santo habite em você, e te livre do mal, e te converta, e cada vez mais venha santificar você na presença dEle, e a mim também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós, Senhor Deus. Apresente diante do Senhor cada pessoa que assistiu e que ouviu a pregação da tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, ela é alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento. Que Deus te alimente, te dê força e que na palavra você seja fortalecido, santificado e salvo. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém.